Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos sobre tudo que tem a ver com o ser humano e o comportamento humano. Hoje vamos falar sobre educação. Educação patriarcal à luz do Enneagrama. Quem está aqui conosco para falar mais sobre isso é o Oliveira Miranda, que é professor, que é palestrante. Oliveira, você também é Life Coach, né? Isso, é um nome um tanto quanto novo, né? Mas o Life Coaching é um coach de vida. É um especialista que auxilia as pessoas a realizarem os seus projetos pessoais a partir da ideia do autoconhecimento, que talvez seja hoje um dos temas, uma das disciplinas mais requisitadas e, eu acredito, uma das mais importantes da atualidade. Eu acho interessante porque eu como psicólogo, eu vejo que as pessoas têm demandado realmente bastante orientações, né? Exato. Para atingir objetivos, para saber exatamente o que quer, né, Oliveira? Porque as pessoas nem sempre sabem o que querem. Exatamente. E o coach é interessante porque ele tem como princípio básico ajudar pessoas a se organizarem. Organizar o seu tempo, organizar suas ideias, ampliar a sua visão de mundo para exatamente conquistarem, alcançarem as suas metas, realizarem os seus projetos, atingirem aquele grau de felicidade que tanto buscamos na atualidade. Então, o trabalho de coach hoje tem se ampliado imensamente no Brasil. Muitas vezes a gente percebe no consultório, eu mesmo no meu próprio consultório, que as pessoas muitas vezes desenvolvem problemas de ordem psíquica. Sim. Porque não conseguiram, primeiro, saber exatamente o que querem e, quando sabem, não conseguiram colocar em prática os passos necessários para atingir. Aí não atinge um determinado sonho, vem a frustração. E a frustração vem a tristeza, vem a angústia e vira uma bola de neve. Exatamente. E o que eu tenho insistido muito, tanto nos atendimentos, no coaching, como também nas palestras e cursos, é que não há como você realizar nenhum projeto se você não consegue tomar consciência de si. Então, qualquer terapia, técnica, tratamento clínico, evidentemente que são muito importantes, mas se você não acorda para o imenso potencial, para suas competências, habilidades, dificilmente você consegue colocar em prática qualquer que seja esse projeto. E a grande sacada é você saber de forma objetiva como se autoconhecer. Que ferramentas utilizamos para esse autoconhecimento? Daí entra a importância do Enneagrama. Então, vamos falar mais sobre o Enneagrama. Você já participou em outros momentos aqui do Fale Mais Sobre Isso. Só para relembrar o nosso telespectador, o que é o Enneagrama e como é que ele funciona ou serve como uma ferramenta de autoconhecimento. Bom, é um imenso prazer falar de Enneagrama e eu quero te agradecer e parabenizar por essa iniciativa. Abrir as portas desse programa para falarmos sobre uma das ferramentas que acredito, estou plenamente convencido de que o Enneagrama, e muito brevemente, vai se tornar uma disciplina essencial nos tratamentos terapêuticos, nas práticas de coaching. Já é utilizado hoje pelas grandes empresas, inclusive a NASA tem utilizado para estudo do comportamento humano. O Enneagrama é um mapa de mais ou menos 4.000 anos. A origem dele é bastante desconhecida, provavelmente tenha surgido no Antigo Egito. Então, um mapa que descreve o comportamento humano. Quando você fala mapa, a gente está colocando na tela a imagem da figura. Exato, né? Perfeito. Como a gente pode observar, é um diagrama de 9 pontos e cada um desses pontos revela aspectos do nosso comportamento. Mas o Enneagrama, no início, na sua origem, ele foi utilizado para descrever os processos de formação de leis gerais. O que a gente pode observar, o triângulo, esse triângulo central do mapa do Enneagrama, sim, esses 3 pontos representam 3 energias fundamentais. A energia ativa, no ponto 9, que é o ponto superior, a energia do ponto 6, do lado esquerdo, que representa a reação, e a última, que seria o ponto de neutralização. Então, quando eu quero realizar um projeto de vida, eu quero abrir uma empresa, eu quero iniciar um relacionamento, qualquer que seja o meu projeto, há uma ação que eu coloco, e uma reação da própria vida, o entorno, os obstáculos. Mas se eu não impor uma outra energia que seja para equilibrar ou para dar um novo impulso, dificilmente eu vou ter aquele gás para dar sequência nos projetos. Aliás, é um grande problema. Iniciamos as coisas, mas parece que não damos sequência. Então, esse triângulo ele representa 3 leis fundamentais. Seriam, no caso, a gente pode fazer uma relação pai, mãe, filho.
Podemos aí estabelecer também a ideia da força ativa, a força passiva, a força neutralizadora. Agora, eu vejo nessa figura do Eneagrama que existem 9 pontos, como você está dizendo. Você falou de um triângulo que fecha o 9, o 6 e o 3, né? Isso. E os demais números, como é que compõem isso? E também nós temos, a gente pode observar uma outra figura, que é a hexade, que é uma figura de 6 pontas. Essas 6 pontas, e aqui um dado matemático interessante, tem a ver com a chamada lei do 7. Se você pegar qualquer um dos algarismos, vamos pegar aí os 10 algarismos, 0 a 9, são números naturais. Se você dividir qualquer um deles pelo número 7, você vai ter uma sequência interessante, que é a sequência 1, você pode acompanhar a própria seta do símbolo, 1, 4, 2, 8, 5, 7 e volta para o 1, formando aí uma sequência que representa o fluxo de energia do universo, para onde as coisas caminham. Então, se você inicia um projeto, esse projeto tem uma tendência a seguir esses caminhos. E, evidentemente, que no outro programa nós chegamos a detalhar um pouco mais sobre isso. Sim. E é bastante complexo. Mas, enfim, o Eneagrama é um mapa que explica processos e leis. E Gurdjieff, no século XX, eu considero como um grande filósofo, pensador, talvez um grande profeta, semelhante a Sócrates, que nunca escreveu muita coisa, mas falou e deu os seus cursos e as suas vivências. Né? Gurdjieff falava que o Eneagrama tem um imenso poder de descrever também o comportamento humano a partir desses 9 pontos. E o Dr. Cláudio Naranjo, que está vivo, inclusive está vindo para o Brasil esse ano para suas conferências, psiquiatra chileno, fez uma correlação desses 9 pontos com os 9 pecados capitais. Sério? Agora, quando a gente fala em 9 pontos, só a título de curiosidade, comenta, não especificamente, mas quais são as características predominantes desses pontos? Então, é interessante falar, quando eu falei 9 pecados capitais, por que não 7? Né? Nós vamos falar depois o que ocorreu aí ao longo do tempo. Mas, no primeiro ponto do Eneagrama, vamos falar do ponto 1, que representa uma energia que inicia qualquer processo. Então, pessoas que têm tendência a esse comportamento seriam pessoas mais perfeccionistas, e o pecado central tem a ver com a ira. Então, são pessoas que têm uma tendência a digamos, a cobrarem muito dos outros e também cobrarem muito de si mesmas. Aí, falando bem rapidamente, o ponto 2 está ligado ao orgulho, a pessoas que se doam muito e que pensam muito nos outros. O 3 está ligado à vaidade, à imagem, à preocupação excessiva com o trabalho, carreira. O 4 é o melancólico, tem a ver com o senso estético. Pessoas que mergulham muito em si mesmas, nos sentimentos, e acabam buscando, por exemplo, profissões ligadas à área estética, à área, à imagem, à arte. Né? E o 5, tá lá embaixo no símbolo, nós temos a avareza, que são pessoas que buscam reter o conhecimento para si. Então, tem um senso de observação extraordinário. É aquele funcionário que trabalha fechado, ali no computador, quietinho, com imenso potencial, mas não compartilha o potencial. O 6 é ligado ao patrulheiro, legalista. O 6 tem a ver com o medo, que é o pecado do medo. Aliás, a vaidade e o medo foram introduzidos no século 3 depois de Cristo. E a própria igreja reconheceu, não os pecados oficialmente, mas que seriam vícios psicológicos. Então, o 6 está ligado ao medo. No caso, pessoas que são céticas, que duvidam, que questionam o tempo todo, evidentemente acreditando que o mundo é um grande perigo. E por último, temos o ponto 7, que é o estrategista, o planificador, que pensa o futuro. Não é à toa que está lá em cima no mapa, está muito mais vinculado ao aspecto futuro, e embaixo está mais ligado ao passado. E são pessoas extremamente otimistas e que acreditam que a vida seria um palco onde tudo pode ser visto de forma cor-de-rosa, e são extremamente otimistas. O 8 é o patrão, a pessoa ligada à luxúria, que é esse pecado. O 7 anterior está ligado à gula, e esse agora é a luxúria, muita intensidade. Pessoas que vivem intensamente, tudo que fazem, querendo dominar e buscar, e são orientadas ao poder. E o último ponto, que é o ponto 9, que é a conciliação. É o tipo mediador. Pessoas que estão ligadas exatamente a um princípio fundamental de promover a paz e buscar o equilíbrio.
e a preguiça, que seria, no caso, o ponto específico. Por isso que é um mapa de Exatamente. Comportamentos. Né? Exatamente. Mas no próximo bloco aí a gente começa a falar sobre como que a educação, né, na nossa sociedade está ligado a essas possibilidades de interpretação que o Enneagrama nos traz, ok? E a questão da educação, Oliveira, onde é que encaixa? Como que o Enneagrama te ajuda a entender a questão da educação na nossa sociedade? Bom, perfeito. Eu não sei se tanto o telespectador e você também, Léo, como professor, acho que todos nós já temos uma plena consciência do quanto a educação atual valoriza os aspectos cognitivos, a capacidade de pensar, a capacidade de realizar exames. Então nós temos aí uma indústria imensa voltada para a realização profissional a partir de uma educação centralizada no conhecimento das coisas analíticas. Eu tenho que saber A mais B para chegar ao resultado C. Então, é uma sociedade profundamente estruturada na busca do conhecimento racional. Bom, e aí onde entra o Enneagrama? Se nós voltarmos ao símbolo e focarmos no triângulo, nós vamos perceber no ponto acima, que é o ponto 9, que está ligado aos tipos mais motores, são pessoas muito mais instintivas, ao corpo humano. Na evolução, nós temos, inclusive, muito curiosamente, se eu inverter esse triângulo, eu vou ter o desenho do útero. Então ele representa o aspecto filial, o filho, que tem a ver com a criança, com a espontaneidade, com o prazer. Vamos pensar aqui ao deus Dionísio na mitologia, que está ligado a saber desfrutar, gozar a vida. Na história da humanidade, esse ponto nos ajuda a perceber que as primeiras civilizações foram chamadas filiarcados, que foi aquele momento em que o homem estava muito mais preocupado com a sua sobrevivência, com o aspecto do corpo, da alimentação, da caça. E num segundo momento, do ponto 3 agora, vamos percorrer do 9 ao ponto 3, que está ligado à imagem. Então são tipos de personalidade, quando a gente entra no Enneagrama de maneira mais específica, preocupados com a imagem. A maneira como eu me apresento no mundo. Na história da evolução, nós temos o sistema matriarcal, que é quando a mulher passou a tomar conta da casa, os homens foram à caça, os homens começaram a buscar, digamos assim, uma interação maior com a natureza externa e a mulher ficou praticamente tomando conta do lar. Nesse momento, houve imenso desenvolvimento dos aspectos afetivos. Então, a criança tinha uma relação muito próxima da mãe. No sistema do desenvolvimento cognitivo, da própria psicoembriologia, que é estudar o desenvolvimento do embrião a partir da psicologia, nós temos aqui aquele momento do 0 aos 3 anos em que a criança entra em contato com a relação com o outro. Cria um aspecto empático de se colocar no lugar do outro. Ela percebe que existe um mundo ao redor dela e existem pessoas ao redor dela. Então aí está a ver também com o nosso cérebro mamífero, que é o cérebro límbico do lado direito. Não é por acaso que está do lado direito a imagem, como vocês podem perceber no ponto 3. E por último, entrando no patriarcal. A partir do momento que o homem descobriu o fogo e dominou o cavalo e passou a perceber o poder que ele tinha sobre a mulher, sobre o seu filho e sobre a própria realidade, ele passou a desenvolver imensamente aquela obsessão pelo saber, pelo conhecimento. Então no ponto 6, que é o lado esquerdo, que é o nosso último cérebro no desenvolvimento, que é o neocórtex, que é o cérebro analítico, racional, essa capacidade nossa de admirar a vida e a natureza, de perceber pela razão. Então nós notamos que a partir das sociedades antigas nasceu o sistema patriarcal, que supervaloriza o saber, reprime o aspecto empático, eu não sei mais me colocar no lugar do outro, desenvolver as emoções, e por último reprimo a espontaneidade da criança. Então as nossas escolas estão profundamente marcadas em ensinar regras, esquemas, macetes para se passar em concursos e esquecemos da espontaneidade da criança, da liberdade e também do sentimento das emoções. E quando há um esquecimento desses sentimentos e emoções, com certeza há um empobrecimento da condição humana, Perfeito. Já que nós ficamos reféns, né? Sequestrados aí pela dimensão racional, calculista, né? Uma vida baseada no planejamento é o que na sociologia o Max Weber trabalha o conceito de burocratização da vida, né? E aí você enxerga a partir do Enneagrama, usando o Enneagrama como recurso de leitura da sociedade.
Exatamente. Se nós voltarmos no símbolo, a gente pode perceber que o ponto 9 está ligado ao aspecto corporal, instintivo do ser humano. É impossível sermos felizes ou buscarmos uma educação efetiva se nós não cuidarmos da espontaneidade, dessa coisa pueril, infantil, da criança interna, e admitirmos que a vida também é feita pelo prazer. Então falta prazer nas escolas, falta prazer no ensino, falta prazer na relação educacional. Estamos muito preocupados com o cérebro, com o nosso neocórtex do Homo sapiens sapiens, dominamos a natureza, acreditamos dominar a natureza e desconsideramos completamente o sentimento, o outro. Então acredito que o Enneagrama ele vem nos mostrar, por esse símbolo, como também mudarmos completamente a forma como entendemos o processo educacional. Mas quando você fala que falta prazer, por exemplo, nas escolas, a gente sabe que muitas pessoas, existem muitas correntes, muitas ideologias, né? Muitos entendimentos. Alguns entendimentos colocam que a escola deve ser um lugar de prazer, lúdico, né? De brincar, de desenvolver Exatamente. várias habilidades, capacidades potenciais. Mas há quem diga também que a escola não é um lugar para prazer. Que o aprendizado, ele pressupõe um grau de sofrimento, é a maturação do entendimento. Né? Como é que você enxerga isso? Como life coach, como uma pessoa que utiliza o Enneagrama e também como professor, né? Sem dúvida. A escola deveria ser um espaço, como o próprio nome fala, de escolarização. Evidentemente que o aspecto cognitivo, o domínio analítico das coisas é fundamental. Saber fazer análises combinatórias, estabelecer um olhar mais crítico sobre as coisas, saber compreender nomes, tabelas, decompor processos, analisar, interpretar, sem dúvida é fundamental. O problema é quando a escola diz apenas que isso é o suficiente para que você possa ser feliz e conquistar a sua vida. E coloca a felicidade como proporcional ao seu grau de conhecimento. O antigo QI, né, aquele quociente de inteligência que media basicamente esse aspecto cognitivo. E ainda bem que, muito recentemente, na nossa época, nós temos compreendido hoje que existem outras inteligências. A inteligência, ou chamado amor erótico, eros, que tem a ver com esse gozo, que é o fruir, é o experimentar a vida, é sentir o sabor de estar vivo. Então, as escolas, eu percebo que reprimem muito essa capacidade espontânea de sentirmos o prazer pela própria vida, de experimentarmos as coisas, como criança faz. Se suja, se lambuza, confia na vida, confia na mãe, confia naqueles que estão ao seu redor. Né? Sim, por isso mesmo que eu disse que essa extrema racionalização, burocratização acaba significando um empobrecimento, né, da condição humana. No próximo bloco, você falou em QI, eu quero que você fale sobre o seu projeto, o QI do sucesso, que se liga a todas essas discussões. Eu acho muito interessante porque o Oliveira ele tem se esforçado em oferecer a quem o procura, aos seus clientes, né, nos seus projetos de consultoria, a ideia de que é possível obter sucesso, mas sem perder a dimensão afetiva, lúdica, sensível da vida, e aí é um sucesso completo. Né? É o lado racional material ligado ao lado espiritual, sentimental, afetivo, e isso sim faz com que a pessoa obtenha o sucesso por inteiro, né, Oliveira? A nossa sociedade de educação patriarcal que tem eliminado a sensibilidade, né, Oliveira? Uma sociedade fundada, no número 9? O ponto 9 está ligado. Não, essa sociedade ela hoje está mais ancorada no ponto 6. Ponto 6, mas espera aí, do quê? Do Enneagrama, que é um instrumento, né, que a gente tem comentado. Que é no triângulo, na base do triângulo, lado esquerdo, que coincide por isso que o Enneagrama é um mapa, coincide com o nosso cérebro do lado esquerdo, que rege o nosso intelecto, que rege a nossa capacidade analítica, de percepção cognitiva da realidade, que é o que tem sido hoje muito valorizado pela sociedade educacional, assim como também o lado direito tem supervalorizado a imagem. Então, eu tenho valor nesse mundo a partir do momento que eu exponho uma imagem adequada para o mundo. Agora, Oliveira, então vamos dar ao telespectador e às pessoas que estão nos assistindo, a partir da sua opinião, o que poderia ser feito, já que a gente vive numa sociedade de profunda educação materialista, cognitivista,
né, centrada em processos racionalistas e que tem eliminado o lúdico, o sensível, o afetivo, o que você indicaria, por exemplo, como uma alternativa para ajudar ao pai e à mãe que está nos assistindo e que quer que o filho tenha controle sobre processos racionais, porque a sociedade exige isso, inclusive o mercado de trabalho, mas que não perca a dimensão da sensibilidade, né, da afetividade e que eu digo da humanidade. Exatamente. Olha, eu tenho uma convicção que num futuro próximo, não só as escolas de ensino fundamental, ensino infantil, fundamental, médio, e também as universidades, aliás, algumas da Califórnia, nos Estados Unidos, já têm utilizado muito o estudo Enneagrama como um projeto piloto dentro de escolas de ensino médio e fundamental, introduzir a disciplina de autoconhecimento. Então seria com um profissional que consiga ter uma visão holística, uma visão mais ampla, global dos processos de funcionamento dessa incrível máquina que é a máquina humana, que é o ser humano. E também das relações sociais que interferem nessa formação do humano que há em todos nós. Então é preciso falar do desenvolvimento da criança, como que a personalidade ela se forma desde a primeira infância, do 0 aos 3 anos, como que essa personalidade vai se solidificando e que não é apenas o conhecimento racional. Então as escolas podem começar formando professores em autoconhecimento, dando aos professores, por exemplo, oportunidades para conhecerem o Enneagrama, que é uma ferramenta científica, objetiva, clara, direcionada para esse autocontrole, para essa autodescoberta, essa viagem interior. Então acho que um primeiro momento, Léo, que as escolas podem fazer é introduzir grupos de estudo, de pesquisa em autoconhecimento, convidar os profissionais envolvidos e, posteriormente, quando isso for bem capacitado, quem sabe, esse é um sonho meu, não sei, acredito que seja também um sonho seu, de todos nós, de que o autoconhecimento também chegue nas escolas. O autoconhecimento, na verdade, é um princípio, né, Oliveira? Se nós pegarmos a filosofia, a intelectualidade da antiguidade, o conhecer-te a ti mesmo, né? O conhecer-se, melhor dizendo, conhecer-se a si mesmo no Portal de Delfos, e é um ensinamento antigo e que a gente sabe que nos consultórios, dos psicólogos, por exemplo, no meu consultório, quanto mais nós conduzimos as pessoas a olharem para dentro de si mesmas, vendo suas fragilidades, suas potencialidades, né? Seus machucados, seus sonhos, frustrações, isso contribui para a pessoa ter mais saúde. Ah, sem dúvida. Você comentou há pouco a famosa frase de Sócrates. Digamos que Gurdjieff, esse filósofo armênio-russo do século XX, ele diz algo parecido, que é o Sócrates do século XX, que não deixou muita coisa escrita, mas que falou muito bem sobre o autoconhecimento. A vida só faz sentido, palavras de Gurdjieff, a vida só faz sentido quando eu sou. E para que eu seja, eu preciso acordar desses mecanismos robóticos, repetitivos, e fazer com que o sistema patriarcal compreenda de fato que ele necessita, o sistema racional de domínio, do calor do colo da mãe, da afetividade. As mulheres precisam ser revalorizadas e compreendidas e terem o seu lugar restabelecido. A criança também, a espontaneidade. Termos mais liberdade também para fazermos aquilo que queremos, buscar um pouco mais desse prazer, não nas coisas ligadas à imagem, apenas nessa vida cotidiana atual, mas o prazer na vida, sentir confiança na vida. E o autoconhecimento, eu acredito que ele chegue nesse momento como um fator fundamental para que a gente tome consciência disso e de nós mesmos. Eu acho muito interessante, Oliveira, porque nós estamos trabalhando com, apesar, né, está tudo interligado. Como você diz, o Enneagrama é um conhecimento já também da antiguidade, né? Provavelmente do Egito Antigo, certo? E quando a gente passa pelo Portal de Delfos, por Sócrates, o conhecer-se a si mesmo, e também tem um poeta romano chamado Píndaro, que fala o seguinte: homem, transforme-se em quem tu és. Ou seja, igual o Gurdjieff está falando, em ser, né? Porque nós vivemos com muitas máscaras, muitas representações. 9 máscaras. 9, né? E aí, nos afastando de nós mesmos. Exato. E esse é o princípio do desequilíbrio. Só que isso é um tema vastíssimo. Sim. Eu
agradeço a sua participação, mas eu quero que você deixe ao nosso telespectador referenciais. Onde é que pode te encontrar? Como é que entra em contato com você? Ok, nós temos um site que é qidosucesso.com ou .com.br. QI de quociente. Quociente de inteligência, o QI, exatamente. Mesmo. A ideia é essa, a sua empresa, né? A empresa, como pode fazer com que seus clientes indiquem outros clientes, a ideia de QI, né? Também quem indica, fazendo o joguinho com a expressão, mas também as 3 grandes inteligências, equilibrarmos o nosso intelecto, as nossas emoções ou sentimentos e também a nossa instintividade, a nossa inteligência corporal. Então a QI do Sucesso vem exatamente para oferecer cursos, palestras, tem o nosso canal no YouTube, né? QI do Sucesso também, que você pode acompanhar, dicas, para que possamos efetivamente construirmos um mundo em que a felicidade esteja ao alcance e que a gente consiga realizar o sucesso de forma consciente. Legal. E sustentável. Sim. E que sustentemos, né, essa felicidade, sustentemos esse sucesso. Promovendo autoconhecimento, exatamente. Promovendo. O próximo programa, semana que vem, Oliveira continuará conosco falando sobre felicidade. Agradeço também a sua audiência. Gostou do programa? Entre no site do canal da gente.com.br e compartilhe com seus amigos. Quero também agradecer ao nosso parceiro, o Center Dr. Manuel Crozara, onde você pode encontrar dermatologistas, psiquiatras, psicólogos, endocrinologistas, geriatras. Aqui você sempre será muito bem atendido. Até o próximo Fale Mais Sobre Isso, semana que vem.